dia, vlog! Sejam muito bem-vindos de volta. Hoje o dia tá lindo lá fora, então eu vou aproveitar e fazer um vídeo sobre hoje. Aproveitar esse dia, esse tempo. E uma coisa que eu tenho refletido muito é sobre como eu gosto de começar os meus dias. Como eu faço desse momento especial para mim, de ficar em silêncio, de ter o meu tempo, de me conectar comigo. Eu lembro que isso era muito difícil para mim, que eu sempre precisava estar produzindo alguma coisa, fazendo algo e me permitir ficar em silêncio, descansar era muito difícil. Já faz um tempinho que eu consegui mudar isso e tem sido muito bom. Então, acordar, tomar meu café, ficar sentadinha no meu canto é uma coisa essencial para mim e que eu não abro mão. Então, eu já tomei meu café e agora eu vou estudar lá fora hoje. Aproveitar que ainda não tá muito quente, mas hoje vai ser bem quente. Eu quero aproveitar para fazer isso. Depois eu quero organizar as coisas aqui na sala e na cozinha. O Lucas, ele arruma o segundo andar, então a gente se divide bem assim nas tarefas de casa. E é isso. Vou levar vocês comigo no dia de hoje. Olha quem tá me esperando aqui. Abordagens atuais, a quarta edição.
pronto, banho tomado, cabelo lavado. Já organizei as coisas lá embaixo, fiz o almoço, lavei roupa, aproveitar o tempo. E agora eu vou dar uma pausa. Tô pensando se eu vou ler ou fazer crochê. Tô aqui com o ventilador ligado, que só assim o protagonista do verão europeu é o ventilador. Mas falando sobre pausa, eu tenho percebido o quanto é importante fazer essas pausas no dia, por menor que sejam, sabe? Porque parece que dá um gás na gente para que a gente faça as outras coisas. Saber que a gente vai ter ali um tempinho para fazer algo que a gente gosta, que recarrega as energias, para depois continuar, seguir o dia, seguir em frente. Então é algo que eu tenho feito bastante e tem sido ótimo. Acabei de pegar as roupas limpas que secaram rapidinho e agora eu tô dobrando, já dobrei algumas, agora faltam outras. E seguimos. Eu tô terminando aqui de dobrar as roupas e quero falar com vocês sobre o último livro que eu li, que é A Metamorfose do Frank Kafka, se eu não me engano é esse o nome. Eu comecei a ler porque eu decidi que esse ano eu quero ler pelo menos 3 clássicos da literatura. Livros, assim, que eu acho interessante que sejam clássicos, porque quero ver o que eu acho. A última vez que eu li clássicos foi no ensino médio. Eu percebo que eu tenho um estilo de livro que eu gosto muito de suspense e romance, mas eu acredito que seja importante também ler outros estilos para ver o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu resolvi ler esse livro porque eu vi reviews de algumas pessoas falando bem. E eu pensei, por que não começar por esse livro? Ele não é muito grande, enfim, as pessoas estavam falando relativamente bem. E eu comecei. Eu já não gostei logo de início, mas como eu me comprometi a ler isso, eu pensei, não é muito grande, vamos até o final. Fiquei a leitura toda esperando que viesse algo que não veio. Talvez por eu gostar de suspense, de reviravoltas, não tenha me prendido tanto, mas eu fiquei o tempo todo pensando em finais alternativos e passou bem longe, assim, do que eu tava imaginando. Mas valeu a leitura para eu saber se gostava ou não desse livro, mas para mim não deu. Talvez pelo meu estilo de leitura e das coisas que eu gosto, não rolou. Comecei outro que eu tô gostando bem mais. Quando eu finalizar, eu conto pra vocês o que eu achei, se eu não gostei, falo qual é o livro também. Agora eu vou guardar as roupas, vou fazer um doce e depois disso eu acho que eu vou caminhar e daí eu tô liberada das tarefas de hoje, posso curtir a minha noite tranquila. Fazer nada sem estar de fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, ou assistindo algo. Tô fazendo um doce de abacaxi com coco. E meu Deus, já faz tempo que eu tô fazendo e ainda falta bastante. Eu não cheguei a gravar porque dá muito trabalho, tá muito quente hoje, graças a Deus. Que maravilha. Fazia um bom tempo que não fazia calor, então aproveitar, não vamos reclamar. E depois que eu terminar, eu vou ir dar uma caminhadinha.
Bom, eu tô tomando o meu chazinho. Eu fiquei bem feliz que hoje eu consegui fazer o que eu tinha planejado e as minhas pausas também. Eu acho que é muito importante a gente ter esses equilíbrios. Agora eu tava assistindo um pouquinho de YouTube, porque eu não assisto TV aberta há pelo menos 6 anos. Então, tudo que eu assisto na TV é YouTube ou séries e filmes. E por acaso o YouTube me recomendou o show do NX Zero. Eu até coloquei um pedacinho de uma música ali e eu comecei a assistir. E, gente, eu sei pelo menos 98% das músicas. Eu fiquei chocada, porque eu nem lembrava disso, assim. E me desbloqueou memórias. E a principal de todas é que eu baixava as músicas na época, bem assim, início da questão dos computadores, eu nem sabia mexer direito. E eu baixava as músicas por um site e ficava escutando em looping para escrever as letras das músicas, porque na época não tinha no Google, não ainda. Era bem recente essas coisas. Eu ficava lá escutando e transcrevendo cada letrinha ali que eles cantavam. Fez uma parte enorme da minha infância e adolescência e eu simplesmente tinha esquecido, nem lembrava das músicas. E quando eu comecei a assistir o DVD, eu sabia cantar as músicas inteiras. E eu fiquei assim, que? Como assim? Foi bem legal, fiquei bem nostálgica. Mas é isso, no vlog de hoje eu mostrei um pouquinho do meu dia. Um dia que eu fiz bastante coisa, mas também fiz pausas que foram muito importantes. E eu adorei compartilhar um pouquinho da minha vida aqui com vocês. Agradeço imensamente a quem chegou até aqui. Meu muito obrigada e até o próximo